Bem-vindos, amigos. Café com Cursos, professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Nosso diretor Gustavo Lazarotto. Continue conosco. Estive ausente há alguns dias, problemas de cordas vocais já estão recuperadas ou razoavelmente recuperadas e é hora de retornar ao nosso trabalho. Você que nos prestigia com a sua presença, assistindo às nossas aulas, terá continuidade até o encerramento do curso. Tudo de graça, gratuito. Ainda é tempo de convidar um amigo seu, para que ele se inscreva também e participe das nossas aulas. Nosso último encontro nós tratamos de ortografia. Fizemos até uma brincadeirinha, um teste para ver como está o conhecimento de vocês no tocante à ortografia, ao emprego correto das palavras. Pois vamos fechar então esse estudo de ortografia com o emprego dos porquês, com o uso dos porquês. Ok? Muito frequente em concurso, o emprego dos porquês. Nós temos 4 possibilidades de escrita para o porquê. Primeira delas, separado 2 palavras, portanto, sem acento nenhum. A segunda possibilidade, repete a primeira, mas com um circunflexo no que. A terceira possibilidade, o porquê, uma palavra só. E a quarta igualmente, só que na quarta possibilidade, nós teremos o acento circunflexo e teremos um artigo na frente do porquê. Necessariamente um artigo qualquer na frente do porquê, definido ou indefinido, que tem um artigo. Portanto, 4 escritas para o porquê. Quando empregar cada uma delas? Comecemos aqui já o exemplo, ó. Por que você faltou à aula? Eu estou fazendo uma pergunta, tem uma frase interrogativa, iniciando com o porquê separado. E é assim mesmo. Quando eu faço uma pergunta com o porquê seguido de outras palavras, aí na sequência, ele tem de ser separado. É o advérbio interrogativo aí, não é? E aqui a crase correta, faltou ao estudo, ao encontro, faltou à aula. Ok? Então, uma frase interrogativa com o porquê no início da pergunta, ou seja, seguido de outras palavras, separado e sem acento. Se eu alterar a posição do porquê, eu caio aqui na regra 2. Eu continuo com uma frase interrogativa. Eu continuo com uma pergunta. Só que o porquê foi usado ao final da pergunta. Você faltou à aula por quê? E aí, obrigatoriamente, o acento circunflexo. E se o porquê viesse após ponto e viesse sozinho, também teria o acento circunflexo. Você faltou à aula, ponto. Eu faço uma pausa maior e digo, por quê? Separado e sem acento. Então, esse porquê não seguido de outras palavras, em frase interrogativa, separado. Final de frase, com circunflexo, sozinho, com circunflexo. Início de frase sem acento nenhum. Vejam que no segundo caso aqui, esse que, por estar sendo usado em final de frase ou sozinho, ganha intensidade na nossa fala, na pronúncia, e se torna um monossílabo tônico. Cai na regra de acentuação. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e o plural deles, né? As, es, os. Por isso, monossílabo tônico caiu na regra de acentuação. Vejam que a minha voz fica mais intensa, sobe aqui no final, quando o porquê está aqui, portanto, você faltou à aula por quê? Diga por quê. Por quê? A intensidade é maior do que no início da pergunta. Vejam como aqui a intensidade é bem menor, o monossílabo é átono, portanto não cai na regra de acentuação. Por que você faltou à aula? Por que você faltou à aula? Então, o acento é uma questão de intensidade na pronúncia dos 2 porquês aí. Justificado o uso, então, do circunflexo. Ok? Mas eu posso ter o porquê separado e sem acento também. E não se tratar de uma pergunta. Eu não tenho uma frase interrogativa no segundo exemplo aqui da número 1. Estes são os ideais porque lutei. Não é? Aqui eu tenho o porquê separado, sem acento, e não é uma pergunta. Do que se trata aqui? Da preposição por mais o pronome que aí, né? Porque lutei. Tanto que eu posso substituir por um sinônimo.
um pronome quais, pronome relativo quais. Esses são os ideais pelos quais lutei. Nesse caso, são duas palavras claramente, a preposição e o pronome relativo aqui. Não é o advérbio interrogativo, é o pronome relativo, que eu posso trocar por quais. Lutei pelos ideais. Esses são os ideais, lutei pelos ideais. Substituo a repetição, ideais, por porquê. Sempre que eu puder substituir o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, separado e sem acento. E aí esgotamos os porquês separados, né? O de pergunta, início e final, e ainda aquele porquê que nada mais é do que um pronome relativo que, podendo substituir pelo sinônimo. Temos agora o porquê junto, na 3 e na 4. Na 3 e na 4. Na 3, eu faltei a aula porque adoeci. Eu faltei a aula porque adoeci. Este porquê é a nossa conjunção causal, porque aqui eu dou a causa da minha ausência. E aqui, olha só, a crase é de lei, é de regra, né? Como apareceu aqui. Faltou a aula, eu faltei a aula, crase, porque adoeci. Então tem aqui a justificativa, a causa. Por ser uma conjunção, eu posso usar um sinônimo, uma locução conjuntiva como visto que adoeci, já que adoeci, uma vez que adoeci. Então eu substituo pelo equivalente. Conjunção que liga a oração causal, a causa, à sua oração principal. E aí, sempre junto e sem acento nenhum. É o porquê conjunção. Tempo de escola dizia um porquê da resposta, Não necessariamente uma resposta, apenas eu faço qualquer frase precisando de conjunção que me dê a ideia de causa, eu uso o porquê. Ok? Ou um dos sinônimos dele, E temos um último porquê aqui em destaque, é o porquê substantivado. Aí é um processo de substantivação. Eu pego a conjunção porquê, uso um artigo antes, um porquê ou porquê, e aí ele se torna substantivo, significando o motivo, a razão. Então é um substantivo, que tem como sinônimo a razão, o motivo. Como ele é substantivo, muda a intensidade da pronúncia. E aí essa oxítona, porque é uma oxítona, cai na regra de acentuação também. Oxítonas terminadas, oxítona mais de uma sílaba, A última é a tônica. Oxítonas terminadas em E, A, E, O e M recebem acento e o plural também. Então caiu na regra de acentuação. Daí o acento. O acento tem uma justificativa que são as regras de acentuação. Esse porquê equivale a motivo ou razão. O porquê da ausência não ficou claro. O motivo da ausência, a razão da ausência não ficou claro. Temos aqui um porquê substantivado. Classificação substantivo. O processo se dá pelo uso do artigo aqui, qualquer artigo. E aí temos um porquê acentuado, junto e acentuado, porque caiu na regra de acentuação. São 4 escritas para o porquê. Ok? Agora, um caso bem importante. Senhores, permitam que eu abra espaço aqui e eu vou colocar um caso importantíssimo, que é a pergunta indireta. Você já ouviu falar em pergunta indireta? Não vou usar o ponto de interrogação, mas ali está uma pergunta. Como no exemplo. Eu não sei por que o professor faltou. Faltou a aula, Aí com um crase numa aula. Eu não sei porque o professor faltou. Eu tenho um ponto final aqui, nada de ponto de interrogação. Mas, na construção feita, há uma pergunta indireta, que é aqui. Por que o professor faltou? Como é que eu vou detectar esse porquê separado? Ele vem após um verbo que peça objeto direto, um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, mas pede. Então isso vai ser completado, eu completo o verbo. Então nós temos aqui uma oração objetiva direta, chamamos de objetiva direta. E nesse tipo de construção, quando eu uso o porquê é separado.
Se eu inverter a ordem, eu verificarei que eu teria a pergunta agora direta. Direta, olha só. Por que o professor faltou? Ponto de interrogação. Eu não sei. Vamos colocar aqui? Ó, vou inverter. Por que o professor faltou? Agora é a pergunta direta, ponto de interrogação. Eu não sei. E aí eu consigo provar que há uma pergunta aí. Lá em cima, indireta. Sem ponto de interrogação, ponto final. E embaixo, quebrando as duas orações, aí fazendo dois períodos separados, né? Por que o professor faltou? Eu não sei. Mas há uma maneira mais prática de verificar isso. Eu vou trocar por qual motivo? Eu não sei por qual motivo o professor faltou. Por que separado e sem acento? Eu não sei por qual motivo o professor faltou. Então, cuidado que em prova eu posso ter os 4 casos, mas posso ter aqui na pergunta indireta o uso do porquê separado. Muita gente fica em dúvida e coloca um porquê só, um porquê junto aí. Não vai dar certo, ok? Então, cuidado aí. O por qual motivo facilita. Eu já sei que esse porquê é separado e sem acento. Vamos deixar para apagar o quadro depois. Nós temos alguns exercícios. Os senhores já estão acostumados? Teoria e exercícios. Teoria e exercícios. Ok? Qualquer dúvida, faça um contato. Alguns dos alunos do Café Concurso têm mantido contato com a nossa instituição aqui. Sempre é bom. Tem dúvida? Nós responderemos no momento adequado. Não ficará sem resposta. Vamos dar uma olhadinha, então, nos exercícios a respeito do emprego do porquê. Olha o primeiro deles. Dê uma olhadinha aí na tela, por favor. Qual a opção correta para completar as lacunas? 4 frases. Essas são as possibilidades, essas são as dificuldades por que passei. Essas são as dificuldades pelas quais passei. Eu já apaguei aqui, mas pelas quais passei. É o pronome relativo, portanto, um porquê separado e sem acento. No item 1, o segundo caso do item 1. Não está mais no quadro, mas está aí na sua observação. Porquê separado e sem acento. Número 2. No momento, por que assuntos te interessam? Pergunta. Direta. Ponto de interrogação. Separado e sem acento. Separado e sem acento também. Na terceira frase que nós temos aí. Estava preocupado com o... Apareceu o artigo. Nos deu a resposta na hora. É o porquê junto com acento. O porquê da questão. E a última, número 4. Ajudo-o, visto que, já que, porque isso me agrada. E aí temos o porquê, conjunção, junto e sem acento. Dê uma olhadinha no gabarito. A alternativa que tem as duas primeiras separadas e sem acento. A terceira, uma palavra só com circunflexo, e a quarta, uma palavra só sem circunflexo. A alternativa D de dado. Aí está a resposta, com a aplicação do conhecimento que adquirimos aí com a explicação do professor. 3. Terceira questão, aliás, segunda questão nossa, Vimos uma apenas, vamos ver a segunda questão agora. Qual a opção correta para completar as lacunas? Ela nos contou o pontinhos da viagem. Viajou, pontinhos, não quis partir sem esclarecer a situação. E nós já pegamos o macete. Se tem artigo, ela nos contou o porquê, junto e com acentos, acento circunflexo. Ela nos contou o porquê da viagem. E aí, viajou, já que, visto que, uma vez que, não quis partir sem esclarecer a situação. É a conjunção, é o porquê junto e sem acento. Olhando o gabarito, vocês encontrarão a resposta na alternativa A, na A. Porquê da viagem e porquê não quis partir sem esclarecer a situação. Os dois são uma palavra só, porquê junto, o primeiro com acento e o segundo sem. Fizemos 2 exercícios, mais um exercício. Diz o seguinte:
Qual a opção correta para completar as lacunas? Novamente, lacunas, ó. Por que muitos erram a grafia do porquê? Porque não há lógica no seu uso. Ora, como é uma pergunta direta aí, esse porquê que inicia a pergunta, separado e sem acento. Por que muitos erram a grafia do? Senhores, do, preposição de, mais artigo o. E aí temos o substantivo. Substantivação do porquê. Do porquê. Porquê acentuado e junto. E aí vem a resposta. E aí vem a conjunção. Por que não há lógica no seu uso? Já que não há lógica no seu uso. É a conjunção unida e sem acento. Em que alternativa do exercício encontramos os 3 porquês corretos? Na alternativa, vamos dar uma olhadinha aí, porquê separado e sem acento, porquê junto e com acento e o porquê junto sem acento. A alternativa é de Espanha. Pode dar uma olhadinha na alternativa é de Espanha. Fechamos aí. Estamos resolvendo a questão com você. Agora, nossa quarta questão. E aí fechamos alguns exercícios com o emprego do porquê. Continue exercitando, continue exercitando. Quarta questão. Qual opção apresenta erro? A errada, então. Alternativa A. Leio revistas e jornais porque desejo estar sempre bem informado. É o nosso porquê, conjunção. Porque desejo estar bem, sempre bem informado. Correta, corretíssima. B de bola. Gostaria de rever os lugares porque andei quando menino. Por que andei? Lugares pelos quais andei. É o nosso pronome relativo que eu vou trocar por quais. Lugares pelos quais andei. Correta também. Porque separado e sem acento. Você não me apresentou os resultados. Por quê? Opa, o porquê está no final. Está após a primeira sentença, a primeira frase. Vem sozinho, intenso, portanto, regra de acentuação nele. Porquê da pergunta separado e com acento. E com acento. Por quê? Correta também. As 3 primeiras corretas. Não sei por que desisti tão facilmente das coisas. Aí está o erro. Não sei por qual motivo. O porquê que eu troco por qual motivo. Separado e sem acento. Aí nós temos a pergunta indireta. Vamos inverter? Vamos fazer a pergunta direta. Por que desisti tão facilmente das coisas? Ponto de interrogação. Eu não sei. Pergunta indireta. Cuidado com a pergunta indireta, hein? Separado e sem acento. E a alternativa E, portanto, está correta, já que o erro está na D. Se eu pudesse resolver todos os porquês do mundo, né, todos os problemas do mundo, né, todos os porquês do mundo, todas as interrogações que nós temos, né? Vejam que antes de porquês eu tenho o artigo os porquês. Substantivou, junto e com acento. Caiu na regra de acentuação. Ok, senhores? Fechamos aí o estudo de ortografia com o emprego dos porquês. Continue conosco. Prestigie o Café Concurso. Obrigado pela sua audiência.